Aleluia. Vamos dar um Eu fui convocado a pregar a palavra numa igreja. Vamos dar um bem-vindo em nome de Jesus. Toda a igreja. Sejam bem-vindos em Mudei essa mensagem. nós te amamos. Pode Quando eu recebi o convite para estar aqui, eu senti o desejo de vir com esta palavra. Amém? Uma palavra muito poderosa. Eu espero em Cristo Jesus que os irmãos desfrutem do melhor que o Espírito nos conceda nesta noite. Glória a Deus. Capítulo de número 13, a parábola do semeador, registrada também por Marcos e Lucas. Mas vamos nos ater especialmente aqui, é o suficiente. Livro de Mateus, capítulo 13, primeiro versículo que nós vamos ler, diz: no mesmo dia, tendo Jesus saindo de casa, assentou-se à beira do mar, e reuniu-se a ele grande multidão, de modo que entrou num barco e assentou, e todo o povo estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não haver raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e o espinho crescendo, sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, dava fruto, um a 100, e outro a 60, e outro a 30 por um. Querido Deus, teu servo intercedeu, teu servo nos apresentaram através do clamor, o clamor que repreende os principados e potestades, e toda a manifestação de espírito ao contrário foi repreendido. Eu te peço que a tua palavra agora, no livre curso que ela tem trazido através dos louvores entoados neste lugar, e as adorações neste lugar, e os corações abertos, atentos, que recebam a tua palavra, e que ela agora vá e ela produza o resultado, pela qual está sendo mandada, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados nossos sacerdotes amados, aleluia. Amados irmãos, hoje é domingo, como todos sabem, e normalmente nas igrejas é um culto rápido, né? É um culto veloz, uma velocidade incrível. Mas eu espero que os irmãos, dentro de toda a velocidade que eu vou tentar ter, os irmãos prestem atenção nesta parábola. Até porque é de grande importância que nós nos atemos ao conteúdo primordial de 3 pontos importantíssimos. Vamos trabalhar em detalhe para que possamos enxergar a ideia que o Senhor Jesus Cristo trouxe especialmente para os seus discípulos. Uma multidão seguia o Mestre, mas os olhos do Mestre estavam voltados para os seus discípulos. Muitos procuravam o Mestre por alimentar os seus estômagos, mas o Senhor estava com seus olhos voltados para os seus discípulos. E a mensagem que o Mestre trazia, ela parecia ser uma mensagem contraditória com o que trouxe os profetas, mas de maneira alguma o Senhor Jesus Cristo não veio desfazer nada do que disseram os profetas, mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio trazer uma mensagem diferente para aqueles que na verdade tinham a intenção de crescer e de multiplicar na graça. E nós podemos ver a expressão dele claramente, porque ele falava em parábola, e contando tudo isso em parábola,
contando todo esse sermão de que um semeador. Eu procurei numa Bíblia que eu tenho em casa, uma Bíblia de tradução de Jerusalém, uma Bíblia possuída por livros apocríficos, e elas na realidade trouxeram uma expressão, como disse, o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, à beira do caminho. Mas nessa tradução disse que ele semeando, interessante, que ele semeando caíam pela beira do caminho, quase não havia diferença. Mas o que eu quero chamar a atenção, o que me chama a atenção é a modalidade da expressão. Porque quando eu falo uma coisa, irmão, ouve-me. Ou seja, a Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós imaginamos que todas as pessoas que têm ouvido, ouvem. Mas de fato ouve. Mas por que não entende? Então o mistério que o Senhor Jesus Cristo contou em parábola, os discípulos perguntaram em particular. Os discípulos, olha que o objetivo do mestre era falar com os seus discípulos. Essa expressão de falar com os seus discípulos era preparar os seus discípulos. Ele tinha um propósito único de falar com os seus discípulos. A mãe tem o seu filho e o propósito dela é de alimentar, sustentar e educar o seu filho. E esse projeto, dentro dessa parábola, Jesus queria falar com os seus discípulos. E os seus discípulos chegaram para ele em particular e disseram: mestre, explica-nos a parábola. Porque eles entendiam que tinha alguma coisa que precisava ser esclarecida. Muitas das vezes estamos na casa do Senhor e entendemos alguma coisa em parte, mas em parte ficamos sem entender alguma coisa. Mas saímos de casa, ou melhor, saímos da igreja com essa confusão ou com essa dúvida que poderia ser tirada. Mas no culto eu posso tirar? Tudo bem, não. Mas acabou o culto, é o seu pastor, e você quer crescer, você quer multiplicar, você quer mudar a história da sua vida, então traga o seu pastor. Explica-me a parábola. Pastor, eu não entendi isso, me explica. E os discípulos cresciam porque eles não ficavam com dúvida. Os discípulos faziam questão de tirar a dúvida com quem era de importante tirar a dúvida. Se seu pastor pregou, você vem perguntar a mim, não vai ser tirada a sua dúvida, pode aumentar a sua dúvida. Se você for em outra casa, em outra porta, pode aumentar a sua dúvida, pode enfraquecer a sua fé, mas para que não desfaleça o vosso ânimo, então você vai ao seu líder, vai ao seu pastor e pergunta: explica-me a tua parábola, explica-me a sua parada, explica, o Senhor pregou boa palavra, mas eu preciso entender. Quando diz que a semente caiu à beira do caminho e as aves comeram, e a semente que caiu e que elas tinham pouca terra, caiu em meio de espinho, os espinhos cresceram e sufocaram. Todo mundo sabe que quando estamos diante de uma situação tão difícil, tão complicada, onde manifesta os frutos espirituais, como paciência, longanimidade, benignidade, esse momento, com muita irritação, nós procuramos fugir, mas não sabendo que na expressão do apóstolo Paulo, ele diz que a tribulação produz. Olha uma palavra de novo aí, produz. Se você analisar no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, versículo de número 11, você vai ver Deus dizendo que haja semente, que produz cada uma segundo a sua espécie. A questão do mestre fazer uma missionária, um missionário, um preleitor, um pregador, como queira entender dessa forma, vai ser produzido segundo a sua espécie. A senhora não vai ganhar um crente para ser assento de banco ou como pregado ao banco, porque se a senhora tem uma chamada missionária, uma chamada de missão, todos servirão com a sua espécie, com a mesma chamada, com o mesmo intuito, com o mesmo propósito. Mas cultive a semente.
O mais interessante da semente é que ela é a única que não precisa viver em cima da terra. Ela precisa morrer para ir para debaixo da terra para produzir frutos, segundo a sua espécie. Mas o que aconteceu? Que ela explica a minha parábola, porque aconteceu com aquela que estava entre os espinhos. O espinho, J. Neto, alguém conhece J. Neto? Claro, eu até chamo ele de lerdo. Ele é tão rápido que ele é muito lerdo, né? Cantando a música dele. Mas ele canta e fala, sabia disso? Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. A única maneira de você provar que você ama alguém é quando sofre. Você não prova que ama uma pessoa quando está rindo, quando está cheio de dinheiro. Você só prova quando sofre. E o verdadeiro amor, o apóstolo Paulo ele chega a dizer que produz a tribulação, produz a paciência. A paciência, a esperança. E essa não traz confusão. Os espinhos são os problemas, disse o mestre. O mestre explicou que os espinhos são os problemas. Mas antes do mestre explicar essa parábola que está nos versículos posteriores, o mais interessante era que ele disse assim: a vós é dado o direito de entender, mas a eles não. Eles sofrem de mau grado, não pode ser curado. Se você senta neste banco de mau grado, não pode ser curado. Não pode haver um milagre na sua vida. O que tem a ver um milagre com um rato que entrou dentro de um forno e ser torrado? Alguém vai dizer, não é milagre. Não é milagre. Vão dizer que isso era uma consequência da fuga do rato. Vamos voltar um pouquinho para entender a realidade do fato daquele que acredita no milagre. O milagre, e esse acredita, fez com que o rato fosse estorricado. O milagre foi esse, ele morreu como? Por causa de uma temperatura só? Não, ele morreu estorricado. Ele morreu como tu creu. E aí é que está a questão, quando nós explicamos a alguém o que cremos. Quando não sabemos explicar o que cremos, não tem milagre. Mas quando explicamos, ganhamos a atenção. E o que usam de mau grado, ouvindo, mas não entendem. Vendo, vê, mas não vê nada, não compreende nada. Por quê? Aí o Senhor disse que isso aconteceu no tempo do profeta Isaías, que ele profetizou também. O profeta Isaías profetizou: esse povo me honra com os lábios. Em quantos lugares nós estamos vendo? Renova a minha vida, entra lá em casa, todo mundo fazendo isso, mas da boca para fora. Mas quando você canta e lê, como o vaso tentou mostrar, porque nós adoramos, elogiamos a Deus através da sua palavra, através dos louvores. Tu és meu Deus, oh Senhor meu Deus, tu és maravilhoso. Quando você fala e você entende a palavra e você dá a ele a dignidade de maravilhoso que é, de exaltado que tem que ser, de bendito que és. Quando você fala entendendo isso, a resposta para você é isso. Ele se sente regozijado, ele vai se levantar do seu trono, ele vai receber, alguma coisa está acontecendo à sua volta, mas deixe Deus, ele está recebendo o seu louvor, ele está recebendo a alegria de sua exaltação, mas alguma coisa está acontecendo, alguns problemas, continue adorando, que ele está se agradando. Quando ele termina de agradar, quando ele termina de sentir, ele agora vai manifestar a sua glória. Aí você vai ver o que Deus vai fazer. Aí você vai olhar a sua volta e cadê o problema? Saiu porque você estava ocupado. Todo mundo disse que Moisés jejuou 30 dias. Foi isso? 40 dias e 40 noites, não foi? Alderinho, o que é o jejuar?
Ficar sem comer, obstinação de alimento, não é isso? Então Moisés ficou em jejum. Mas calma, quando o crente diz isso, ou alguém pregando diz isso, eu entendo eles dizendo que Moisés se reteve, Moisés se negou, se renunciou e a se consagrar a buscar o Senhor. E não foi essa história, não, foi diferente. Moisés estava, eu senti uma coisa gostosa aqui, mas vou me conter para contar o fato. Quando Moisés subiu, que Moisés lá deu de cara com o Senhor, não estava ele procurando o Senhor, ele subiu o monte, e quando ele subiu, que pisou com seus pés, as suas alpacas estavam sobre seus pés, uma voz lhe disse: tire a sandália dos seus pés. Começou uma ideia, começou um diálogo. Alguém estava lá em cima antes que Moisés subisse. Alguém estava aguardando Moisés lá em cima chegar. Presta atenção que quando ele sobe e que ordenam tirar, ele tira. E ele pergunta: quem és? Tire a sandália dos seus pés. Ou seja, não interessa quem sou eu. Observe que aí começou um diálogo sem propósito. De quem? Moisés não estava interessado a se encontrar com Deus. Qual o propósito que levou Moisés a subir? Nós vamos organizar, vamos dizer que o Espírito levou, e eu vou concordar. Mas o Moisés no seu interior queria subir, queria se encontrar com Deus. Ele sabia que ia se encontrar com Deus lá, ao dedinho. Mas Deus conhece tudo, faz tudo, Ele organiza tudo. E esse período, não sei quantos dias já está se passando, não sei quantas horas já está se passando. E Moisés está onde? Aonde está Moisés? Aonde está Moisés? Aonde está Moisés, gente? Lá em cima, conversando com Deus. E agora começa Moisés, Deus abriu um diálogo com Moisés, começa a dialogar com Moisés, começa a mostrar tudo para Moisés. E quando Moisés sai da presença de Deus, é que ele percebe quanto tempo ficou. É quando vê o comentário e que o povo estava lá embaixo, já não acreditando que existia Moisés, e sabia que não tinha mais um Deus, e ia fazer o que? Um bezerro. Entende a coisa? Os olhos de Deus está sempre voltado para aquele que está voltado: se me buscares, me acharás. Mas se me buscares, não, mas se me buscares de todo o teu propósito, de todo o teu interesse, você tem que ter propósito. Você vai ao açougue comprar o quê? Carne. Mas você não vai comprar carnes, você vai comprar uma carne. Você saiu com um propósito, um projeto de dentro de casa para comprar um tipo de carne. E se não tiver, vai cair o teu semblante, os seus ânimos, a sua expectativa de comer a carne, de comprar a carne, vai se esvaindo, vai se saindo de você. Aí de repente nasce uma próxima esperança, quem sabe no outro açougue, quem sabe no outro mercado. Mas ele disse: não, você não se preocupa com a distância, mas você disse: quem sabe no outro mercado. Aí você vai no outro mercado e o propósito vem naquela natureza sua de não retroceder, aquela natureza sua de quando der determinado aí eu vou, determinado em querer eu quero. Não tem naquele aqui, já que eu estou aqui perto, eu vou no atacadão. Quando você sai do atacadão com a sua carne moída, você vai ver o quanto andou e não percebeu. Os irmãos estão entendendo? Amém. Aí que você vai perceber. Se você veio, disse o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas só usa esse texto, vai continuar lendo lá o salmo por inteiro, para você ver a expressão dele, que é externa do seu interior. Como diz o Senhor: examinar as escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinar, né? Lê, mas examina, diz o Senhor, porque é um zelo, é um cuidado da sua vida.
E então o Senhor Jesus tinha um propósito para os seus discípulos. E os seus discípulos perguntaram: explica-nos a parábola. O texto diz que os discípulos, aqui no versículo, deixa eu enfatizar, mas eu queria pedir a ajuda de um irmão que pode, eu estou correndo aqui, um irmão que pode abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo de número 8, versículo 41, na sequência do sentido ao 45, por favor, uma leitura clara, de preferência, melhor do que a minha, uma leitura bem colocada, por gentileza, me ajude. Quem já pegou, cadê? Aleluia. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou, porque não entendeis a minha linguagem, porque podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando nele profere mentiras, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo verdade, não me crê. Observe bem que a leitura mostrou uma contenda de entendimento. Ele ultrapassou a leitura um pouquinho, né? Mas confirmando que ele foi até o 44. Até o 45, ele foi até o 45. Não, até o 45 está certo. 41 até o 45 está certo. A leitura foi correta, desculpa. E nós podemos ver, tem um outro texto aqui para plantar. Então veja que a discussão deles, dos fariseus, dos doutores da lei, eles estavam querendo raciocinar a ideia do mestre com a ideia de Deus. E eles não queriam aceitar de maneira nenhuma o que o mestre estava dizendo. E o mestre estava mostrando a ele que se eles amassem a Deus, eles amariam o Senhor. Nós, para sermos irmãos, temos que amar uns aos outros. A prova que somos filhos de Deus é quando amamos uns aos outros. Os discípulos tinham que entender essa regra, que dente por dente e olho por olho acabou. Superou. É o amor. O amor superou. Nós podemos observar esse Jesus no versículo 14 de Mateus, onde estamos lendo. E nele se cumpre a profecia do que diz, ouvindo, ouvireis, e de maneira algumas entendei. Vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. Interessante, numa visão chamada cosmovisão, uma visão mundial, olhada por 4 ângulos, de 4 propósitos diferentes. A cosmovisão é muito vista na área da cinematografia. Você vê jogos de câmera do mesmo ambiente, do mesmo foco, mas você vê um jogo de câmera tipo 360 graus, na mesma dimensão. Parece até que você vai cair se você se deixar levar pelo jogo da cinematografia. E dependendo do seu reprodutor, ou seja, a sua televisão, você pode até cair do sofá por causa da visibilidade. Porque no mesmo tempo que um discípulo ele consegue enxergar uma coisa, outro discípulo vendo a mesma coisa mostra uma outra coisa. Porque vendo, eles viam, mas não percebiam. O para-brisa do automóvel, para o seu condutor, ela lhe dá uma visibilidade imensa. Mas o condutor, muitas das vezes, ele atento ao seu objetivo, ele perde alguns detalhes. A mensagem subliminar, ela chega a dizer, a mensagem subliminar, ela chama a atenção de uma maneira de atrair o despercebido. Ou melhor, ela só atrai o que tem percepção longe.
A mensagem subliminar, ela tem uma vantagem imensa com os lerdos. Deixa eu personificar com uma palavra atual aos otários. Mais uma personificação para que haja entendimento aos burros, que não faz questão de entender quando está conversando. Ele muitas das vezes quer ser compreendido, mas o que ele faz não consegue entender a idiotice que está sobre ele. Aí Jesus disse, vendo, ele vê, mas não percebe a diferença. Mas a voz é diferente, porque a voz é dada. Aí o Senhor disse no versículo 15 de Mateus, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram, tardamente, atrasadamente, relaxadamente, e fecharam os olhos para não ver, para que não vejam, e com os olhos, e não ouça com os ouvidos, e nem entenda com o coração, e nem se converta, e eu os cure. O crente usa aquela expressão, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Amém? É o que se espera. Mas se ele endurecer o coração para não querer ouvir a explicação da palavra, ele vai sair do mesmo jeito e pior ainda. Uma mulher, quando ela ouve uma cantada de um homem, ela percebe, olha a expressão, percebe na cantada uma intenção, uma mensagem subliminar, uma mensagem oculta, uma mensagem incentivadora, teleguiadora, que vai de uma maneira sutil. Ainda que ela não olhe para ver o elemento, porque muitas vezes você pensa que a cantada é só você parar e levar 30, 10 minutos de conversa. Não, ela passou ali, oi. E se ela olhou e riu, 50% de 100, vamos ter, já ganhou 20%. Mas normalmente as mais inteligentes, sabe o que ela faz? Ela primeiro olha, porque é o assédio, é uma incentivação. Tiago fala isso na sua carta, incentivos e atividades demoníacas, é algo que puxa. Ela olha, e quando ela olha o porte, vê o elemento, e não preencheu o seu requisito do que ela gosta em um homem, ela enoja na mesma da hora e vai embora. Quando ela, na verdade, que olha e que o elemento tem todos os padrões, todos os requisitos daquilo que ela diz, isso é homem, não é um projeto, isso é homem, não é uma farsa, ela já dá um recado para ele dizendo, entendi o seu acordo, sorri. Ele agora ganhou 50%. Então, a mensagem subliminar, ela tem o seu efeito. Quando você diz, vende pão quente, quando você bota, vende pão quente, tem uma mensagem. Mas quando você coloca uma imagem de um pão e subir naquele vapor, você consegue não só vender o pão, mas também atrair o cliente para que coma um pedaço na hora. É esse pão que você tem aqui? Ele disse, Aí quando ele pega aqui, você diz, eita Deus, que maravilha, é esse pão que eu quero. A mensagem subliminar criou-se a ideia do hot dog, cachorro quente. Então quando você bota lá, vende esse hot dog, aí bota aquela imagem passada em papel de ofício, aquela impressão mal feita que já bateu o sol e já está desvalorizando a sua mercadoria, a pessoa olha ali, isso é um hot dog qualquer. Mas chega lá na frente, uma pessoa menos inteligente é aquela, pega um hot dog, bate uma foto dele na panela e coloca lá, hot dog, valor X. O camarada já abre com a boca babando naquele desenho animado, que a baba vai descendo com a vontade de comer.
É verdade ou não é? A mensagem subliminar tem essas essências, tem esses propósitos. A mensagem do Senhor Jesus Cristo só tem esse propósito para aqueles que vêm para ser curados. Aleluia. É nisso que se manifesta uma fé. É nisso que se manifesta o coxo andar. É nisso que você acredita que você não perdeu a sua vitória. É nisso que você entende que é possível aos que crê. Mas quem está do seu lado diz que não tem jeito. Mas você diz: está escrito que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. E você vai em frente. Você vai em frente. Não interessa os seus obstáculos. Talvez você senta na televisão, senta junto à televisão e vê propostas interessantes para pessoas alcançar vitória. Problemas, situações dentro de programas de televisão que faz você acreditar que teve uma junta, mas você acha que do seu lado não tem nada. Para mim a vida me melhora. Mas tudo é possível aos que creem. Explica-nos a parábola. Vamos finalizar cumprindo essa palavra por causa do tempo. Eu quero me enfatizar um pouquinho nos espinhos. Quem é o relacionamento mais antigo aqui do que o meu? Minha esposa diz que a gente já vai para 27 anos. Caramba! Glória a Deus. Será que é isso tudo mesmo? Glória a Deus. Ainda tem uma coisa interessante. Eu pergunto a ela: nós não aprendemos a conhecer uns aos outros? Temos dificuldade de nos entender? Você não sabe quem sou eu? Quanto mais o tempo junto, mais é o amadurecimento, mais solidificação. É necessário que procure conhecer detalhes. Não, conserte isso. Eu estava na casa de uma pessoa, nós ia sair para trabalhar, para filmar junto. E quando a gente estava lá, a esposa dele não tinha chegado ainda. E ele se arrumando, então ele achou que botou a roupa direitinho, pronto, agora podemos ir. Quando a mulher chegou aqui na frente, tire. Ele olhou assim: ó, gente. Ela foi lá, pegou uma roupa, mostrou para ele: agora tá bom, pode ir. Ele foi todo prosa. Você está entendendo? Porque dizem que sempre atrás de homem de Deus há, eu não digo atrás, mas do lado. Porque se a semente diz, a semente da palavra que sai diz assim: a mulher seja sua adjutora, sua auxiliadora. A minha mulher fala: o juiz sou eu dentro de casa. Aí eu olhei assim: você é nada. Quando ela embarca que não vai dar certo, dá certo? Dá certo? Não dá. Não vai. Bate o pé, mas se você quiser ver ela dizer sim, vai molhando como comendo pão com café, vai molhando as pontas, vai molhando devagarzinho. Quando chegar na hora, ela disse: vigia, vai com cuidado. Aí vai, dá certo? Deu. Nós temos que perceber isso. Os discípulos foram 3 anos no ministério do Senhor Jesus. 3 anos. E nesses 3 anos, ele formou homens capacitados para mudar a história. E aqui se muda a história. Glória a Deus. Aqui vai encher, sim, vai. Vai sim. Amém, mas se a gente trabalhar, se a gente não trabalhar, ninguém vai entrar aqui, porque aqui não é casa de festa.
Você tem WhatsApp? Você tem Facebook? Chute. Eu vou chutar e você vai confirmar se é. Você tem 300 pessoas no Facebook como amigo? Você só precisava responder que tem. Tudo bem, tem, não tem? No WhatsApp, você tem 150? Não. 50? Mais um pouco, mas só 50. Você respondeu uma certa, outra errada. Se você chegar para essas suas amigas próximo e você dizer, olha, vai haver um evento lá na minha igreja, eu quero você como minha convidada especial para estar lá. Não tente dizer como é o culto, não tente dizer quem é o pregador, não tente dizer que vai ter bala de chocolate, não tente dizer que vai ter presente, não vai ter nada. Eu quero que você vá lá e veja o que vai acontecer. Não fique contando comigo como pastor, nem com ele como pregador, nem com ele como dirigente. Você vai falar com Deus. As minhas amigas estão indo lá na sua casa para lhe ver. Você vai fazer isso. Você vai fazer os seus contatos. E você vai ver, você vai ter que procurar lugar para botar gente. Mas quando chega, desculpe, não quero atingir ninguém, uma personificação. Mas quando chega para conversar daquelas abóbora podre, que não produziram frutos, você conversa com 1.000, com 10.000 pessoas, bota papo lá no WhatsApp, no Face, e acontece um monte de coisa. E quando você volta para a igreja, não tem ninguém do seu lado que você trouxe. Aí você vai chegar, vai sair toda desesperançada, porque não houve a multiplicação. O Senhor Jesus, quando olhou para os discípulos, ele se escolheu a dedo. O mestre escolheu a dedo. Há muitos anos assisti um filme que o homem tinha um sobrinho, ele vendia comidas que não podia ser vendida, ou seja, frutos do mar. E esse sobrinho começou a espalhar sobre essa, falar demais. O tio chamou ele e disse, olha, você é um cara muito falador. Mas o rapaz que ele trouxe tinha um problema diferente. O rapaz não era falador. O rapaz era interrogador. E o rapaz começou a perguntar o que ele queria. E o homem, mafioso velho, gostou do rapaz. E ele disse, por isso que eu gosto de você, não como essa besta quadrada, que a gente fala o que se está se passando, ele não entende. O homem começou a interar o jovem sobre o assunto, colocou ele dentro da situação, e ele entendeu, ele trabalhou com consciência do risco que ele estava correndo. Aquele que come e bebe indignamente, você já ouviu essa frase alguma vez? Come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Tem um amigo que virou para você, olha, você está fazendo isso, então leve, é seu. E eu sou obrigado a pegar, botar na sacola, porque está dizendo que leva que é meu. Se eu duvidar, sabe o que ele faz? Ele me dê. Você nunca viu brincando com você? Já viu como de duas palavras? A palavra é uma só. Ele devolve para a estante. Aí eu perco a minha bênção. Mas ele me ensinou isso uma vez só. Toda vez que ele disser é seu, eu bato e boto no braço e levo. Ele disse é seu, a bênção é minha, é longe para levar, não tem carro, não se preocupe não, você não já me deu, o resto é comigo, não se preocupe não. Batou, boto nas costas e vou carregando meu peso. Você está entendendo? Foram 3 anos. Jesus trabalhou com 30 homens, ou melhor, com 13 homens, 12 homens. E quando um deles deu para ruim, que desceu a sepultura, foi para a cidade dos mortos, Sedama, o Alcedama, com campo de sangue, eles resolveram escolher uma outra pessoa. Só não lembra quem foi o tipo de pessoa que eles escolheram? Está lembrado? Não, né? Ele tinha que escolher alguém que sabia os feitos do mestre desde o princípio. São multiplicações, amados. São crescimento da obra de Deus. É a multiplicação. E quando nós acharmos que está bom assim, o microfone para ele, o microfone para mim, o microfone para você, só você fala e eu não falo nada, tá bom, vai ficar nisso o tempo todo. Vamos arregaçar a manga, porque se não dá fruto, o mestre corta. Quando passou, olha, um discípulo escreve em Mateus,
que o mestre chegou perto da figueira, que não tinha fruto, ele disse: não nasça mais fruto de ti, não nasça. O que aconteceu com ela? Quem lembra o que aconteceu com ela? Secou. Mas um disse imediatamente. Já o outro disse que quando voltou com o mestre, que passou por aquele lugar, ela estava seca. Então ele está provando que quando o médico falou, ela não secou-se imediatamente. Mas o outro disse que secou imediatamente. É um tempo de ida e vinda. Eu saí de Jardim Nova Esperança, fui para o lado de Itinga. Quando eu voltei, Jardim Nova Esperança cresceu. Quando volto visitar Jaguaribe, eu vejo jovens que eu deixei pequena, já estão adultas, já são mulheres casadas, responsáveis com seu compromisso, pessoas que não tinham Jesus como Salvador, hoje adoram o Senhor como Salvador. É um tempo. Vocês estão entendendo como é que é a multiplicação? É trabalhar. O Senhor haja, vamos ver Gênesis 1:11. Eu acho que eu vou chegar lá também. Fecha aqui, 1:11. Gente, pregar correndo, me perdoe, a gente pula alguma coisa, Gênesis, essa Bíblia da mulher, só Jesus tem a misericórdia de minha vida e providencia logo a do homem. Aleluia. Gênesis 1, versículo 10. Não, versículo 11. 1:11 diz assim: e disse, produz a terra erva, que dê semente, e árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja Vocês, pela aproximação que eu estou vendo aí muito juntinho assim, eu acho que vocês são além do que meus olhos podem ver, né? Eu sou casado, sou marido e mulher, não é isso? Bom, tá. Isso é bom. Que foi 15 agora. Ó, produziu. Não, no tempo não interessa. Interessa o seu sorriso, a tua satisfação. E eu pergunto a você: valeu a pena? Você só vai dizer que valeu a pena quando você cultiva, quando você continue regando. Valeu a pena, vaso? Valeu a pena? Você só vai dizer se valeu a pena você continuar regando, para que esse sorriso continue. Aí você vai provar que valeu a pena. Os valores são... uma pessoa, esse amigo uma vez me disse assim: ó, nós só conhecemos um homem, um amigo, uma verdadeira amizade, quando você dá poder a ela. Poxa, e eu estou até hoje pedindo esse poder só para mostrar para esse amigo que ele é meu amigo. Mas está difícil, a situação está ainda meio estranha, mas vem para provar para ele o que é o verdadeiro amigo. Tem um sinal para ser um verdadeiro amigo. E essa semente tem semente dentro. Você vai produzir uma missionária. Eu tive aqui uma vez, e o Senhor mostrou para você que, para mim, que você é um vaso para ganhar alma, uma missionária. Eu acho que eu vim na segunda vez, não me contive, chamei o pastor particular e apontei. Volto de novo e trago uma mensagem como essa, parece telepática ou mal intencionado, ou bem intencionado, não sei, mas agora eu volto a dizer para você: a semente que você vai fazer vai ser exatamente como isso. Você vai orar, vai interceder, e vai cultivar, e vai regar, vai plantar, e você vai florescer, crescendo e produzindo fruto, e fruto que vai ficar nela, a semente que vai dar fruto segundo a sua espécie. Glória a Deus. Aleluia. Você entendeu, amigo? Se você não conseguir trazer uma pessoa da sua rede social, da sua comunicação, você não se conforma, porque você e Deus, você vai ter que procurar identificar dentro de você o que está errado. Você não consegue chamar um colega para ir com você até o mercado? Aí você vai dizer assim: mas irmão, isso é diferente. Esse irmão, você conseguiu fazer que eu viesse aqui hoje? Eu teria um lugar hoje para ir, e eu estou de hoje no Face procurando saber dele. Está confirmado, está confirmado, está confirmado, está confirmado, está confirmado. Porque eu estou querendo dizer, eu pronto, digo: olha, meu filho me convidou para ir lá na minha congregação.
Meu pai, o senhor vai perguntando em casa, eu digo, rapaz, eu estou aguardando uma resposta, mas não sei o que está saindo, não estou tendo contato. Quando chegar em casa, eu vou entrar na internet e ver se eu consigo falar com o homem. Porque eu não consigo falar com o homem. De repente eu atendo a qualquer sinal, teve um sinalzinho dizendo que ele deu uma resposta. Quando eu vi lá, dava uma resposta. Aí eu liguei para confirmar. Mas eu queria estar ao lado do meu amigo que já tinha, foi o primeiro, depois que apareceu esse projeto. Então se ele cancelasse comigo, eu estaria aberto a esse projeto. Você não está entendendo? Mas o Senhor permitiu que eu estivesse aqui. Glória a Deus. Você está entendendo, dona Ana Paula? A senhora pode fazer isso. E teme. Você vai descobrir qual é a semente que está plantada em seu interior. Como? Você vai entender quando você conseguir trazer. Vai trazer você vai sentir o regozijo. Aquela coisa que o preletor falou aqui, louvando, adorar. Deus quer ser uma. Quando você começa a bendizer alguém vai começar a dizer que tipo de mulher você é. Vão começar a dizer de você que você é uma crente que tem movida. Porque a árvore do justo, Provérbio capítulo 11, versículo 30, a árvore do justo é fruto de vida, e o que ganha a alma sábio é. Você vai mostrar que você é uma mulher inteligente. Tem mulheres que tiraram a sua roupa. Teve mulheres que foram para casa, não tenho roupa para lavar no domingo, eu reservei domingo para lavar a roupa. Eu vou ajudar você a lavar a sua roupa. Ela vai, eu vou. Quando chegou, ela terminou de lavar a roupa. Mas com que roupa eu vou? Aquele demônio do parasita, embromando, enrolando, do engodo. Ela disse, não tem roupa, eu tenho lá em casa. Quando chegou, procurou uma roupa, ela olhou a roupa. E pior que ela chegou em casa, procurou, ela tinha uma roupa bonita, que ela gostava. Quando bateu o olho na roupa, essa não foi para outra roupa, mas o coração dela estava naquela roupa. E ela procurou outra roupa, mas não achou a roupa. No entendimento dela, que desse para dar aquela colega, não sei aquela roupa que ela gostava. Ela batolou a roupa e levou. Quando Deus, a menina aceitou na hora aí. Hoje é uma grande mulher de Deus, e contei isso. Glória a Deus. Glória a Dá o reino, o Deus. reino te devolve. O reino devolve. Não estou dizendo dar o pastor. Dá o reino te devolve. Fala a Deus, e Deus te devolve. Se engana a Deus, você se engana você mesmo. Fica rodeando o tempo todo. Você é esse cachorro doido. Quando diz o homem que você é a mulher do sonho dele, você fica leve. Mas o que você espera? Uma prova, né? Não é isso? Então você tem que ser muito inteligente para entender a prova. Deixa eu mostrar uma coisa a vocês rapidinho, para finalizar isso aqui, rapidinho. No livro de João, capítulo 8, eu separei aqui em grifado, eu não queria perder essa chance de deixar você não ver isso. Capítulo 8, João 9, isso, 31 ao 33. São 3 versículos. João 9, 31 ao 33. Por favor. Eu vou tentar acompanhar você, ou vou ler. Vamos ver se eu cheguei primeiro. Eu cheguei. Responderam-lhes os homens: nisto é o estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atenta aos pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, este atente. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. É um discurso lindo demais, lindo. Se esse homem não fosse de Deus, nada disso poderia ter feito. Os camaradas estão apresentando para um cego que aquele homem que cuspiu no chão, fez louco e untou nos olhos deles, não é crente, não é de Deus, não era Jesus, não era o profeta. E o cego começa a dar um discurso desse, sem nunca ter lido Bíblia, sem nunca ter lido os manuscritos, os pergaminhos. Lê esse texto todo, você vê que coisa formidável é o palavra de Deus. Aí uma pessoa vai dizer, aquela menina, Paula não é crente não.
Aí uma que é título do seu apostolado, que é testemunha da sua vida com Deus, vai dizer, que isso? Jamais uma pessoa que não é de Deus faz o que Paulo faz, né? Eu quero agradecer a oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo que os irmãos recebam essa mensagem da parte de Deus, ponha em prática, procure entender detalhadamente, comece a ler, comece a meditar, comece a raciocinar e deixe o Espírito de Deus operar sobre a vossa vida. Querido Deus, Pai nosso, Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado por esta oportunidade, obrigado por esta palavra, obrigado por este momento. Toma teus filhos nas tuas mãos, encha-nos da graça, do poder renovador, edificando eles na tua presença e multiplicando eles sobre a tua palavra. Peço tudo isso ao Senhor e agradeço em nome de Jesus. Amém? Quem tem ouvido, ouça. O Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. Interessante o seguinte, que a mensagem subliminar, ela tem um objetivo, ela tem, né, um propósito, né? E quem olha sem intenção, pastor Jader? Isso. A mensagem subliminar, ela tem uma intenção, ela tem um objetivo. E o que acontece? Quem faz com objetivo. Faz com objetivo. E quem olha sem intenção, até sem querer, né, é alcançado. É atingido sem perceber. Sem perceber. Atingido sem perceber. E eu creio que essa mensagem, essa palavra, glórias a Deus, quando é ministrada, pregada, e alguém vem até na igreja, não, vou lá, vai entrar, e aí o que acontece? Chega aqui, é alcançado. E aí vocês que estão aqui, pega essa mensagem, segura e diz, não, eu quero. Aí é que é gostoso, né? Porque o objetivo está sendo alcançado. Eu lembro que eu fiz uma campanha, pastor, numa igreja, primeira igreja que eu me encontro, eu fiz uma campanha. E os sinais seguirão os que creem. E Deus fez maravilha. Jejuei vários dias. E durante aquela semana, todos os dias eu jejuei, orei, passei orando. E no último dia, era sexta-feira, eu estava ensaiando sexta-feira, aí ia passando uma senhora e uma jovem na igreja, na frente da igreja, e a jovem falou assim, vamos entrar aí para bagunçar? Quando ela pôs o pé na porta da igreja, o demônio a tomou. E ela se jogou no chão, e aí começou o demônio com a cobra. E ela veio de lá, da frente da igreja, até o altar. Chegou no altar arrastando igual a cobra. E aí eu terminei de pregar, deixei lá, terminei de pregar. E eu não sabia de nada, não estou sabendo de nada. Aí terminou de pregar, eu expulsei o mal em nome do Senhor Jesus. Ela aceitou o Senhor Jesus. Aí eu fiz o apelo para outra, ela também aceitou o Senhor Jesus. Aí ela foi me contar a história. Ela foi me contar que a mais jovem convidou a senhora para vir bagunçar na igreja. Na verdade, o objetivo não era ouvir a palavra. O objetivo dela era realmente bagunçar, esculhambar na igreja. O demônio entrou na vida dela, porque ela estava cheia do poder de Deus, a glória de Deus, e elas aceitaram o Senhor Jesus, e o nome do Senhor foi glorificado. Glória a Deus. A mensagem tinha um propósito. Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Jader, que Deus em Cristo abençoe. Já está intimado para nós, né? Na campanha que nós vamos fazer aqui, está intimado para vir ministrar aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Quero agradecer, que Deus em Cristo abençoe nosso irmão, o obreiro Ridnei, glórias a Deus, que o convidou. E quero convidar os irmãos para estarmos aqui terça-feira.
em nome do Senhor Jesus, para assim buscarmos ao Senhor. Vou ficar de pé. Eu quero assim Glória a Deus. pedir ao nosso irmão, glórias a Deus, o obreiro Vidrei estará orando, encerrando, apresentando a igreja, e eu estarei ministrando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Que essa semente, Deus, caia no nosso coração, caia numa terra boa, meu Deus. E nós mesmos a cultivemos, Senhor, para que ela dê fruto, porque o fruto segundo a semente que está ali, o propósito que está ali, o Senhor já nos deu esse propósito, Deus. Faz, Senhor, enxergarmos a verdade. Faz, Senhor, entendermos o teu propósito, que é ganhar almas, salvar vidas, arrebatar as almas do inferno, meu Deus. Por isso, Deus, nos dá força, nos dá saúde, nos dá vida, nos dá disposição, e mais que tudo, Senhor, mais que tudo, Senhor, nos dá atitude, Senhor. Nos dá atitude, como o teu servo falou aqui, de usarmos as armas que estiverem disponíveis para nós, seja ela social, redes sociais, seja o que for, meu Deus, para que assim tenhamos estratégia, meu Deus. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. O Senhor nos alertou demais, meu Deus. Esta ideia, esta pregação, esta palavra, Senhor, maravilhosa, meu Deus. Que assim nós entendamos, Senhor, e coloquemos em prática. Deus, obrigado, Senhor, por teus filhos, cada um que está aqui, meu Deus, que tem entendido, compreendido a tua palavra, e assim deixe florescer esta palavra, e deixe a atitude de cada um florescer, a atitude de cada um ser tomada segundo a semente que está já em nós. Pai, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, certos da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Entre na adoração e queira ver Jesus de perto. Como Zaqueu, quero ver a igreja cantando. Mais alto que eu puder. Só para ver o Mestre, só para te ver, olhar para ti, chamar a atenção, chame a atenção dele para você, diga a ele que você precisa dele, ele está te ouvindo. Te seguir. O Senhor entra na minha casa, entra na minha cabula, Senhor. As estruturas que estão podres, que são caídas, que estão desmoronando, mexe com a nossa estrutura, mexe com o nosso interior, mexe com as nossas atitudes, sara todas as feridas que foram criadas, Senhor, com tanta dificuldade, com tantas mágoas, porque nós amamos a Ti, Senhor. Senhor é o nosso bem maior. Me transforma, Deus. Transforma-me, Senhor. Faz um milagre, um verdadeiro milagre, Senhor, de transformar aquilo que não presta, aquilo que é podre, aquilo que é maldição, em bênção. Aleluia. Como usar? Cante com força agora. Ele quer me ouvir. O mais alto que eu puder. Imagina que você está no coral de Deus agora, e Ele está te ouvindo, está sentado no trono glorioso e chamar tua atenção só para mim. Eu preciso de tua ajuda. Coração, Senhor, é tu nome. Desce, Espírito Santo, começa a aliviar as nossas dores. Passa teu olho, Senhor, tudo pra ti. Largamos tudo, Senhor,
seguir. Agora entra em nossa casa, salva os nossos filhos, salva os nossos maridos, salva as mulheres. Entra na minha vida, olha, para todas as Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, desce com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Oh, aleluia, o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Oh,